E aí pessoal, beleza? Bom, estou trazendo mais um tutorial aí para vocês, dessa vez tratando da mecânica do Fusca, um carro que surgiu aí em 1950 no Brasil, através da importação da Alemanha, né, de 30 unidades. E a parte de mecânica dele é muito simples, mas muitas vezes alguns detalhes ficam mais com as pessoas que fazem manutenção mesmo. E pra gente que gosta do assunto, né, é interessante abordar aí alguns fatos desse carrinho. Como a gente vê, tem vários tutoriais aí que mostram a parte de relação de marchas, de diferencial dos carros, mas eu não encontrei nenhum completo que unia todas as informações desse assunto, né, de uma forma de fácil entendimento. Eu fui coletando os dados pela internet, então já gostaria de agradecer de forma indireta, né, mas especialmente os sites do Volkswagen SP2 Clássico, Clube do Fusca, Vale do Aço, e também o site Oficina ZL, que foi onde eu consegui a maioria das informações aí para fazer esse tutorial. Então eu queria deixar claro que eu não sou especialista em câmbio, muito menos nesse câmbio da linha Volkswagen, né? E que se porventura alguém que for especialista reconhecer alguma informação errada no tutorial, por favor, eu peço que escrevam aí no post do vídeo, né? Passando as correções, porque eu consegui essas informações na internet, em sites que também não eram oficiais. Então, com certeza podem ter erros aí ou equívocos durante a apresentação das informações. Então, o assunto de hoje é a relação das marchas, né, do Fusca, e também o diferencial, quais diferenciais foram utilizados nos câmbios da linha Volkswagen dessa época, né? Nós, falando um pouco da história aí do Fusca, ele, como eu disse no começo, ele foi importado então da Alemanha em 1950, né? Onde chegaram 30 unidades aqui no Porto de Santos. E desde então foi crescendo exponencialmente a venda desse carro no país, por ser um carro muito prático, né? E pequeno, compacto e de mecânica robusta. Ele foi se popularizando aí durante os anos e se tornou o carro mais vendido no mundo, superando aí o Ford modelo T, que até então era o veículo mais vendido, né? Então, em 1972, o Fusca passou a ser o veículo mais vendido no mundo e teve a sua última unidade produzida em 2003 no México. Então, em cima do chassi do Fusca, foram construídos outros carros, né? Com características bem diferentes, com carrocerias diferentes, mas que mantinham a mesma mecânica confiável. Então, dentre esses carros, eu cito a Volkswagen Brasília, o Karmann Ghia, a Kombi, o SP2, a TL, a Variant e a Variant 2 e o Volkswagen Sedan, aquele popular Zé do Caixão. Então, saindo um pouco da história e passando ao interesse do tutorial, que é a mecânica, a gente trata agora, nessa próxima tabela, da transmissão do Volkswagen, né? Um fator interessante é que grande parte desses Volkswagens que foram construídos eram equipados com praticamente o mesmo câmbio. Só tinha algumas modificações com relação ao diferencial, que eram alterados dependendo do tipo de uso do veículo, né? Aqui nessa tabela nós podemos ver que a relação de primeira a quarta marcha ela se mantém. Somente a quarta marcha ela foi alterada em 1978 e trouxe uma relação de 0,88 para 1, justamente com o intuito de redução de ruído. Agora, passando para a próxima tabela, a gente pode ver que a grande alteração que houve foi em relação ao diferencial. Cada carro tinha uma utilidade, no caso, né? Então, o diferencial era modificado dependendo do veículo que o câmbio ia equipar. Então eu chamo a atenção primeiro para o câmbio com a sigla PT Estrela,
que é listado aí em amarelo, e ele equipou os Volkswagens com motor 1200 até 1966. E depois eu chamo atenção para a sigla PF, que é dessa linha em rosa aí na tabela. Esse câmbio, ele com diferencial com relação coroa e pinhão 36/7, ele equipou as Kombis, é o câmbio com diferencial mais curto da linha. Justamente porque a Kombi sempre foi utilizada como meio de transporte de cargas, né? Então ela sempre saiu com um câmbio com relação de transmissão mais curto. No caso, esse é o câmbio mais curto de toda a linha Volkswagen da época, né? Então o próximo que eu chamo a atenção são os câmbios evidenciados aí com a cor verde na tabela, que tem a sigla BC e BP. Eles foram equipando os Fuscas 1300 e 1300L, e a Brasília também 1300 a álcool, e foram produzidos então com um diferencial um pouco mais curto, justamente para tentar proporcionar um aproveitamento melhor desse motor de 1.300 cilindradas que era produzido na época. Então, chamando a atenção agora para os câmbios aí evidenciados em marrom na tabela, que são os da sigla BS, BV, PC e PD. Esses câmbios eles equiparam o Fusca, né, tanto com a motorização 1500 quanto 1600, Brasília, Variant, TL, Carmanguia, a Variant 2 e o Gol BX também, popular batedeira, né? E esses câmbios eles tinham uma relação mais longa e aproveitava melhor a força dos motores, no caso. Em 1975, ele equipou o primeiro lote de Fuscas 1300L, que era o luxo, né, no caso, mas logo em seguida ele foi modificado, porque essa relação de transmissão era um pouco pesada para o motor 1300. Então, a partir da segunda série dos Fuscas 1300 luxo, eles foram equipados então com o câmbio com a relação um pouco mais curta, né, que é o câmbio listado em verde. E por fim, a gente evidencia o câmbio com relação mais longa de toda a linha Volkswagen, dessa linha do Fusca, né? Que são os câmbios com a sigla PM e PT. Esses câmbios eles equiparam os Gol BX e os Fuscas pós-1984, o Fusca Itamar e também um carro que foi ícone na época, que é o popular Volkswagen SP2, que foi lançado em 1972. Esse câmbio, então, por ser mais longo, ele equipava o SP2, que tinha um motor de 1.700 cilindradas e, segundo dizem, era o campeão aí nas estradas, né? Depois, então, em 1984, a Volkswagen voltou a adotar esse câmbio com relação de transmissão mais longa para toda a linha Fusca, né? E Gol, quadrado no caso, que eram produzidos com motor 1.600 torque. E hoje em dia, o mesmo câmbio, que no caso tem a sigla PT, ele equipa as Kombis que saem com motor 1.4 flex. Então, uma peça aí de extrema qualidade, testada aí por mais de 50 anos, né? E que até hoje equipa os Volkswagen, no caso a Kombi, que é produzida com motor 1.4. Então, continuando a tratar aí das relações de transmissão, agora eu apresento para vocês o nosso peculiar SP2, né? Que foi equipado, como eu disse, com a relação mais longa da linha e, por isso, uma relação de marchas, um câmbio aí muito procurado para quem quer instalar em um carro com um pouco mais de torque, né? Um carro aspirado ou um carro turbinado hoje em dia. Esse câmbio, então, especialmente produzido para o SP2, ele vinha com a sigla BL e tinha o diferencial aí, então, da relação de transmissão da quarta marcha, que era de 0,89/1. Esse câmbio, então, a produção dele foi bem limitada, mas é muito procurado até hoje. Só que pouca gente sabe que esse câmbio com a mesma configuração foi adotado aí em 1984 para toda a linha Fusca, né? E desde então, após esse ano, ele foi produzido em série e continua sendo produzido até hoje para a Kombi 1.4 Flex. Então é fácil encontrar, na verdade, o câmbio com a relação de marchas idêntica do SP2, no caso, o câmbio BL. Então, passando para a segunda e última parte do tutorial,
eu apresento para vocês como fazer a identificação desses câmbios e aí poder descobrir a sigla e, com isso, qual que é o diferencial e qual que é a relação de marchas que está equipando o seu Volkswagen. Para fazer essa identificação é fácil, você precisa erguer o carro em um elevador ou com o auxílio de um jacaré e observar nesse ponto aí evidenciado em vermelho, que fica atrás do amortecedor traseiro direito, uma sigla, né? Então gravada aí no corpo do câmbio, que tem em primeiro as 2 letras que identificam o câmbio e depois a data de fabricação dele com dia, mês e ano. Então com isso você consegue identificar aí corretamente o seu câmbio. Aí eu mostro alguns exemplos de siglas, né? No caso, a sigla desse câmbio é a BL e ele foi fabricado em 28/2, que é 28 de fevereiro. O ano não apareceu aí na foto, né? Esse câmbio BL é do SP2. E aí um câmbio importado, no caso de um Volkswagen de outro país, né? Com a sigla AT e a sua data de fabricação também. O próximo câmbio aparece então com as letras PT e a data de fabricação dele. Então a ideia do tutorial foi justamente trazer uma informação um pouco mais completa aí para vocês, abordando desde a parte de construção do câmbio, né? Passando pela identificação dele, e com esse intuito a gente consegue ter um pouquinho mais de conhecimento aí sobre os nossos fusquinhas. Beleza? Então um abraço a todos aí, obrigado por prestigiar o vídeo e até a próxima.